Olá, mundo do samba, olá, Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje daremos sequência ao nosso podcast. E hoje traremos aqui mais um episódio do nosso quadro Sequências, que são exatamente os títulos sequenciais das escolas de samba de São Paulo. Nessa série já temos aqui a camisa verde e branco, o tetracampeonato da escola, o tricampeonato da mocidade da Vai Vai e hoje o tricampeonato da Mocidade Alegre, quando entre 1971 e 1973, a escola do bairro do Limão, na época, né, na Casa Verde, na época, aliás, a Mocidade era conhecida como Mocidade da Casa Verde, né, Mocidade Alegre da Casa Verde, mas aqui não vem ao caso. Hoje vamos falar, portanto, aí dessa sequência de campeonatos que foi, de certa forma, revolucionária para o Carnaval de São Paulo por muitos motivos, mas é isso que a gente vai ver aqui hoje. Antes, não deixe de seguir o Sambistas de Depressão nas suas redes sociais, no Twitter, no Instagram, e aqui no YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar sobre este episódio. E se você estava nesses desfiles, deixa aí também as suas recordações, né? Sempre importante ter a participação de quem estava ou quem esteve, né, nessa época importante para a Mocidade Alegre. Então, vamos lá, né? Primeiro aqui a gente vai falar do contexto do desfile ou do contexto que envolve a apresentação da mocidade. A gente está falando de um carnaval paulistano que vinha de um processo de muitas mudanças. A maior delas foi exatamente o processo de oficialização, que vai acontecer entre 67 e 68. Isso é importante ser mencionado aqui, porque a Mocidade Alegre ela começa a desfilar, de certa forma, já em 68, né, como um bloco na UESP. Ela vence em 69 o bloco da UESP, no enredo Na Coxa de Nero. E em 70 ela estreia como escola de samba no enredo Zumbi dos Palmares, no acesso, e ela vence. Então, de certa forma, a Mocidade Alegre é, dentro do sistema que a gente tem, que é o que mais longevo, né, que é desde 68, nesse processo, né, sequencial de interferência da prefeitura, a Mocidade Alegre é a escola que mais tempo subiu do grupo de acesso e mais tempo ficou, e até agora, né? Porque ela está no grupo especial ainda, e mais tempo ficou no grupo especial. Então, nesse sentido, o Carnaval de São Paulo passava por uma mudança de modernização na sua estrutura de desfile, que é exatamente a oficialização. Então, a gente está falando aqui de investimento oficial, ou seja, é, legislado, né? Como a gente vai ver em um episódio que vai ter mais para frente. A gente está falando aqui de uma oficialização burocrática do Carnaval de São Paulo. Mas, acima de tudo, a gente está falando de uma modernização nos estilos de fazer carnaval. Porque a gente teve, né, durante ali o final dos anos 60, mas principalmente nos anos 60 como um todo, essa briga, né, entre a Unidos do Peluche e a Nenê de Vila Matilde, que foram duas escolas responsáveis por essa reestruturação na modernidade de fazer desfiles, com exceção de enredos, exceção de samba enredos, várias modificações na estrutura do samba, na estrutura de se construir, de certa forma, um desfile de escola de samba, pegando inspirações do Rio de Janeiro e as modificando para uma realidade paulistana, né? Paulista, principalmente a Peruche, com uma mescla muito forte do samba de Pirapora, e a Nenê fazendo o híbrido, né, de vários ritmos para construir a sua própria identidade de desfile. Então, a Mocidade Alegre, ela nasce de um contexto em que ela está observando tudo isso, principalmente na família na família Cruz, né, no caso aqui capitaneadas pelo Juarez Cruz, que vai ser o grande, né, vai capitanear, vamos dizer assim, todo esse avanço, toda essa construção e elaboração do que viria a ser aí sim a Escola de Samba Mocidade Alegre. A gente já tem aqui um episódio que a gente fala sobre um pouco mais a história da mocidade, não vou aqui me ater a essa concepção, mas é importante a gente ter em mente isso, né? Porque a gente está falando, portanto, de um período de carnaval em que o Carnaval de São Paulo estava crescendo também enquanto público, estava crescendo enquanto demanda, enquanto realidade de estrutura, de desfile e assim por diante. Então, vamos aqui, portanto, ao contexto da escola, né?
Então a mocidade, portanto, como eu disse, foi fundada em 67 oficialmente, e ela se estrutura em uma realidade de desfiles muito diferente dos demais, né? Então aqui eu tenho três tópicos que eu acho que são importantes serem citados, né? Que é uma estruturação administrativa e econômica sólida para o período. A mocidade, durante muito tempo, tinha uma espécie de não patrocinador oficial, né? Mas era um apoiador do desfile, que eram os supermercados Peg Pag ou Pag Peg, eu sempre confundo qual é a ordem, mas era uma rede de supermercados que começa a se estruturar em São Paulo em 1954. É uma rede de supermercados bastante ampla, vai ser um grande sucesso e vai durar até a década de 80, quando ela vai ser comprada pelo Grupo Pão de Açúcar. O fato é que o supermercado, o Juarez trabalhava nele e vai ter essa espécie de relação. Então, a mocidade não era exatamente uma escola rica, mas se comparado às outras escolas do Carnaval de São Paulo, como por exemplo a Nenê e a Peruche, a Mocidade Alegre tinha uma estrutura de gestão muito avançada para a época, inclusive para os dois cordões, tanto para o Vai-Vai quanto para o Camisa, que eram escolas mais de massa, né? Como a gente já discutiu várias vezes aqui, né? A Vai-Vai numa massificação na imposição do seu desfile, e o Camisa exatamente na centralização do Tobias, né? Que ali tinha uma espécie de uma economia criativa, como a gente pode falar, se a gente pode falar assim, que modificou o Camisa. Só que aqui na Mocidade, a gente está falando de outra coisa, é de fato uma estrutura sólida. A Mocidade não é à toa, né, que a Mocidade nos anos 70, ela vai sempre ficar em primeiro, ou segundo, ou terceiro, ou quarto lugar, muito raramente sai disso. Por quê? É uma escola que precisava sim da administração pública, mas ela conseguia também se manter dentro da sua realidade como um todo. Outro aspecto importante para esse crescimento da Mocidade Alegre era exatamente os quadros do desfile, né? Ou seja, as pessoas que faziam, né, o desfile. A Mocidade tinha um intercâmbio muito grande com pessoas do Rio de Janeiro, em especial o Candeia, que vai trazer vários aspectos de ritmo e principalmente de samba. Os sambas da Mocidade são muito bonitos nesses anos 70, anos 80. E nesse sentido, o pilar da Mocidade Alegre era aquilo que talvez, ou pelo menos a visão dos seus Jareis, precisava ter para dar aquele gás, né, diferente, que era exatamente a bateria, em que aí sim é o primeiro grande caso que a gente tem no Carnaval de São Paulo, talvez, de uma pessoa que é contratada por outra escola, ali no valor monetário, para a pessoa sair da outra escola para outra, exatamente para o quê? Melhorar o desempenho. Quer dizer que isso não acontecia antes? Acontecia. Mas eu acho que o caso do mestre Lagrilla, ele é muito emblemático nesse sentido, porque era, de fato, a Mocidade Alegre buscando, até então, o melhor mestre de bateria de São Paulo. Trazendo, portanto, o mestre Lagrilla, a Mocidade Alegre elevou o patamar da sua, né, construção. E a bateria nessa época ela era muito importante, porque a gente está falando de um período de desfiles em que o visual não era tão impactante para a decisão final do desfile, mas sim o ritmo. Então, se você tinha uma bateria bem organizada, que fazia com que o desfile engrenasse, era o que faltava para a Mocidade Alegre. Só que o mais curioso, né, é que a Mocidade Alegre ela faz o primeiro desfile de fato como escola de samba em 70. Então, em 71, era a estreia da Mocidade Alegre, um grupo especial. Então, foi talvez a maior contratação da década de 70, ou talvez uma das, né? Porque depois o Camisa vai tirar o Lagrilla da Mocidade, mas talvez foi a primeira grande contratação dos anos 70, que é exatamente a contratação do mestre Lagrilla. E a gente tinha algo muito interessante na Mocidade, que era a construção narrativa. Né? A Mocidade, e aí é uma característica da escola, a Mocidade nesses anos 70, 80, é uma escola que tem enredos muito bem feitos, elaborados de forma artística, muito bem construídas também. Então a gente está falando de uma escola que tinha uma coesão artística para o desfile. Primeiramente, você vai ter a participação, né, de carnavalescos, ou que seria na época considerado carnavalesco. Por exemplo, a gente tem o Álvaro Ribeiro e o Ivo Rodrigues no primeiro campeonato,
o J. Muniz, que é um dos principais escritores, pensadores, né, sambistas do Carnaval de São Paulo e de Santos. Mas no último desfile da Mocidade, a gente vai ter a chegada aí sim daquele que seria um dos maiores revolucionadores do Carnaval da década de 70, que é o Edson Machado. Então, nesse sentido, a Mocidade Alegre não ficou acomodada, né? Ela foi sempre tentando modificar a sua estrutura de desfile e sempre preocupada com essa coesão artística. Então, acho que isso é muito importante ter em mente, porque a gente está falando dos anos 70, que no Rio de Janeiro isso já está extremamente consolidado. E em São Paulo, eu arrisco dizer que a Mocidade Alegre é a primeira escola que faz isso. Quer dizer que a Nenê não fazia, o Peruche não fazia? Eu acho que não. Acho que tanto a Nenê quanto o Peruche tinha uma preocupação muito mais, vamos dizer assim, na parte subjetiva de analisar o carnaval, no sentido da bateria, do samba enredo, da harmonia, da evolução. Mas a Mocidade Alegre é a primeira escola que vai pensar o lado estético do desfile. E daqui a pouco a gente vai ver por que isso, principalmente com o Edson. Então, nesse sentido, os grandes personagens dos desfiles da Mocidade Alegre são alguns, tá? Eu vou citar aqui principalmente o presidente, né, o seu Juarez. Acho que ele é um dos principais presidentes do Carnaval de São Paulo. Embora muita gente possa falar, mas a Mocidade é uma escola branca, tal, tal. A Nenê tinha pessoas brancas, né, na sua elaboração, né? Você tinha o Tóquio, vários outros. O Peruche também tinha, mas de fato, sim, né? Foi talvez o primeiro presidente branco, vamos dizer assim, a ter protagonismo no Carnaval de São Paulo. Mas acho que o seu Juarez, ele primeiramente se preocupou em criar uma escola de samba cultural. Não é à toa que quando ele cria, né, os 24 horas do samba, que é nesse período também, o principal objetivo da Mocidade era fazer o quê? Uma elaboração cultural do samba na cidade de São Paulo, em especial na Zona Norte, que é onde estava a escola na Casa Verde. E nesse sentido, né, tem algumas matérias de jornal na Folha, no Estado, em que a Mocidade Alegre fazia ações na cidade, né, nos anos 70, nesse período, ações sociais, principalmente em casas que tinham crianças, ou no sentido educacional, ou em abrigos. E aí a gente chega no Mestre Lagrilla, né? Porque o Mestre Lagrilla, quando ele chega na Mocidade Alegre, ele vai criar uma escola mirim, né? Uma escola de bateria mirim. E a Mocidade Alegre é uma das primeiras escolas de samba da cidade de São Paulo a ter exatamente formação de compositores, não, de ritmistas, né? Exatamente pelo Mestre Lagrilla. O Mestre Lagrilla ele tinha sido tetracampeão pela Nenê. Ele foi um dos responsáveis, né, junto com o Paulistinha, junto com o próprio seu Nenê, na criação do ritmo da Nenê de Vila Matilde. E ele tinha acabado de ser campeão em 70, né, terminado o tricampeonato na Nenê, e em 71, né, no final de 70 para 71, ele é aí sim chamado pelo mestre, o seu Juarez. Ele vai ficar esse período do tricampeonato na Mocidade, quando ele vai ser resgatado, ele vai ser capitaneado para outra escola, que é o Camisa Verde e Branco. Sem sombra de dúvidas, nos anos 60 e anos 70, o maior mestre de bateria na ideia de escola de samba era o Lagrilla, junto com o Pato Nágua, né? Claramente aqui a gente tem que fazer as ponderações em sentido de estilo e outras coisas mais. Mas em termos de campeonato, o Mestre Lagrilla tem vários títulos no carnaval. Não é à toa que ele é chamado de mestre dos mestres. E as figuras dos carnavalescos, no caso o Edson Machado, que ele vai chegar em 73 e ele vai ficar na escola até 1980, então ele vai ficar aí um bom período. E o J. Muniz, que sempre ele era de Santos, né, mas ele também frequentava o Carnaval de São Paulo, e ele sempre foi uma figura ativa na Mocidade Alegre. E, de certa forma, ele era Mocidade Alegre, e ele vai ajudar a criar o Carnaval de 1972. Então, assim, a gente vai aqui aos enredos, né, desse tricampeonato. O primeiro deles é de 71, São Paulo e seus carnavais. Em 72, São Paulo, Trabalho, Seresta e Samba. E em 1973, o enredo Odisseia de uma Raça. Desses três carnavais, o último, né, que é o Odisseia de uma Raça, que é do Edson, ele é uma virada de chave, não só no sentido da estética do desfile,
mas principalmente na proposta de desfile. Os dois primeiros, né, 71 e 72, eles são mais clássicos, né, são mais tradicionais no jeito de pensar o carnaval. Já 73 é essa chegada carioca, de fato, no visual do Carnaval da Mocidade, mas principalmente no Carnaval de São Paulo, que daqui a pouco a gente vai entender por que isso. Então vamos para 1971, o Carnaval que vai ser a estreia da Mocidade Alegre. A Mocidade Alegre estrearia, né, no dia 21, no domingo. Ela viria depois do Império de Cambuci, da Vila Maria, do Tatuapé, da Lava Pés e da Peruche. Seria, portanto, a sexta escola a desfilar. E depois dela viriam nada mais nada menos que a Nenê de Vila Matilde, encerrando o carnaval do grupo de escolas de samba. E abrindo, e logo em seguida, os cordões, né? Quase sempre os cordões eram fechados pelo Camisa e pelo Vai-Vai. 71 era conhecido como Carnaval da Vitória, porque era comemoração também do tricampeonato da Seleção Brasileira de Futebol de 70. E aí você teve uma decoração do Carnaval de São Paulo, toda em menção ao tricampeonato, a vitória do Brasil na Copa. E nesse sentido, a Mocidade Alegre, ela foi uma escola que, de certa forma, surpreendeu. Por quê? Nessa época, como eu tinha falado, você tinha duas grandes escolas assim disparadas no Carnaval de São Paulo, que era exatamente a Nenê e o Peruche. O Lava Pé já tinha perdido a força, né, que ele teve no passado. E o interessante nesse sentido é que a Mocidade Alegre, por ser uma estreia, muita gente esperou que ela seria um desfile morno, um desfile sem muitas emoções, sem muitos apegos, né? Mas o fato é que o negócio foi oposto, né? Porque quem está aqui no YouTube tá conseguindo visualizar que a gente tem, né? O Domingo garantiu muitos pontos ao Peruche, que está brigando pelo primeiro lugar junto do Nenê e do Mocidade Alegre. E o desfile, né? Só para a gente ter aqui uma base de como era atrasado as coisas, né? O desfile da Mocidade foi ali por volta de 5, 6 horas da manhã. E os desfiles aquele ano terminaram por volta de 8h30, 9 horas da manhã. Mas a surpresa foi a Mocidade Alegre. Aqui eu vou ler aqui o trecho do estado de São Paulo. E que a escola de samba Mocidade Alegre entrou depois. E, né, entrou depois exatamente de quem? Entrou depois do Peruche. E né, a melhor com uma frase, né? Entrou com uma frase. Nem melhor nem pior, apenas uma escola diferente, como diziam dois estandartes de abertura. Mas foi essa diferença que a tornou uma das favoritas para o título deste ano. Em apenas 35 minutos de desfile, ou seja, muito curto para a época, na época a gente já está falando aqui de 50, 60 minutos, então a escola foi bem rápida. A Mocidade sacudiu a Anhangabaú, avançando rapidamente com o modelo de copo, e sua bateria não entrou no Anhangabaú, ocupou o vale e dominou a multidão. Então aqui a gente tem um ponto muito importante que é o quê? O investimento do seu Juarez foi certeiro, né? Porque você está falando aqui de uma bateria, né? Ou do principal atrativo da escola ser aquilo que era o diferencial da Nenê e do Peruche, que é o quê? A bateria. Então aqui, um S. Lagrilla já dava aqui a sua cartada, né, inicial. E o interessante, né, que é a menção ao lema do Salgueiro, né? Nem melhor nem pior, apenas uma escola diferente. E que era exatamente a abertura da escola. Então, ou seja, a Mocidade Alegre abre o carnaval do grupo especial pela primeira vez na sua história com dois pontos que eram essenciais para aquela época. Se diferenciar da Nenê e do Peruche e também trazer ou se adaptar àquilo que era a particularidade das duas principais escolas da cidade. O enredo São Paulo e seus carnavais era uma história dos carnavais de São Paulo. As figuras de destaque vestiam as fantasias mais comuns dos carnavais, como Pierrot, Colombina, Alerquim, Borboleta e o Demônio, e etc, entre outros. Então, ou seja, esse primeiro período da Mocidade Alegre, né, essa abertura de estreia, foi posto, né, como uma grande surpresa para o jeito, né, ou para o modo como era visto o carnaval naquela época, naquele período, na década de 70. Assim, a Mocidade ela sagra-se campeã, e foi assim uma grande surpresa também, exatamente pelo fato de ser uma estreia.
Mas eu acho que nem é pelo fato de ser uma estreia, né? Já em 71 fica um apelido um pouco negativo para a escola. Ah, é uma escola de branco, é uma escola endinheirada, então é uma escola que, entre aspas, né, tem mais recursos que as outras. Mas eu acho que isso é um pouco errôneo. Ou a gente que é do carnaval, estuda carnaval, a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque as estruturas de carnaval de escola são diferentes. Uma cidade tem uma estrutura, uma origem de carnaval diferente das outras. Então, automaticamente, ela vai buscar mecanismos para se adaptar a essa realidade. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado quando a gente vai fazer essas observações. Para 1972, a mocidade encerraria o carnaval daquele ano no outro desfile sobre o carnaval de São Paulo, sobre o Carnaval de São Paulo, não, sobre o Carnaval, que era exatamente São Paulo, Trabalho, Serestas e Sambas. Só que para este ano, 72, a gente teria uma novidade, que era a entrada do Camisa Verde como escola de samba. O Camisa Verde viria depois do Morro da Casa Verde. A camisa, ela não teve transição, né? Ela já foi direto para a escola de samba, ela não precisou ser cordão. E o interessante do Camisa é que o Camisa chegava no Carnaval de 72 para ser a grande rival da Mocidade Alegre. E aqui é interessante porque a década de 70, a partir desse começo, a Nenê vai passar pela crise da quadra, por várias crises internas. O Peruche já estava perdendo fôlego. E aí a Mocidade já despontava como uma grande escola e o Camisa Verde e Branco já nascia para ser a rival. Então a gente estava tendo agora, a partir de 72, uma coisa interessante, porque a Rosa de Ouro já existia, por exemplo, e a gente estava começando a perceber que já estava mudando essa estrutura de modernização do carnaval. De um lado, se tinha os cordões, nessa massificação de entender o carnaval, e do outro lado, essa organização administrativa da mocidade e, no futuro, da Rosas de Ouro. E por que isso é interessante, né? Porque a gente está falando aqui, portanto, de uma escola que começava já no seu segundo ano de grupo especial a ser uma grande força. E aí ela aposta novamente no desfile sobre São Paulo e aqui com a organização do J. Muniz para fazer exatamente um grande impacto. Então vou ler aqui novamente um trecho, aqui da Folha de São Paulo. Então a Escola de Samba Mocidade Alegre saía do Anhangabaú ontem às 5h45, quando os primeiros pingos de chuva forte e rápida forçaram o público, 150 mil pessoas, que há quase 11 horas se comprimiam no vale, nos viadutos do Chá e das Bandeiras e na Avenida São João. É importante lembrar, né, que o Anhangabaú ele não era desse jeito que a gente tem hoje, embora hoje parece até um sambódromo, né? Mas na época o Anhangabaú era rua, né? Então você tinha algumas elevações e ali tinha o desfile, né? Começava ali no viaduto do Chá e até onde seria ali o Shopping Light, né? Onde tem ali a Praça da Bandeira, tem ali aquele terminal. Não era daquela forma, né? E essa região de São Paulo, como ela era um vale, né? Você tinha as ondulações, as pessoas realmente ficavam ali comprimidas e era muita gente, vocês não têm noção, né? Quem era da época talvez vai lembrar, era muita gente, eram muitas pessoas, né? Querendo acompanhar os desfiles. E a Mocidade Alegre, né? Por ser a última, desfilou literalmente abrindo para o sol surgir. A correria, né, da chuva atrapalhou o fim do desfile, mas Juarez da Cruz, seu fundador, não se preocupou com isso. Ainda era noite e estava vencido o grande e temido inimigo de sua escola, que era o dia. Então aqui já é uma polêmica, né? Para os que assistiam o desfile, o final da exibição do Mocidade também não significou muito. Ao lado do Camisa e do Vai Vai, a pequena escola de 100 integrantes fundada há menos de 5 anos era uma das grandes candidatas ao título de campeã do desfile. Para os sambistas e conhecedores das escolas de São Paulo, o desfile foi um pouco mais, marcou para sempre a história do samba em São Paulo. Provou que o Vai Vai e o Camisa, cordões que até o ano passado alteraram toda a estrutura do samba paulistano, depois de passarem à escola, e demonstrou que com mais alguns anos São Paulo poderá ter, se o ritmo de crescimento e aperfeiçoamento for mantido, escolas tão boas, embora menores, quanto as do Rio.
foi o mais importante desfile de escolas de samba já realizado no Engabaú. Isso aqui, acho que eu trago esse trecho para vocês terem um impacto de como foi isso. Por quê, né? Aqui a gente começava a assistir o início de uma disputa que duraria a década de 70. Vai, Camisa e Mocidade, as três vão brigar ano a ano por título, né? À toa que praticamente só as três vencem nesse período. Então, mais do que isso, era, como eu acabei de falar, a modernização de administração, do mestre Lagrilla, da organização de desfile na mocidade, encontrando a massificação do Vai-Vai do Camisa. Eu arrisco dizer que os anos 70, junto com o começo dos anos 80, é o período de ouro do Carnaval de São Paulo. A gente sai do Anhangabaú, vai para Tiradentes, mas é um período em que a gente tinha pessoas na cidade que sabiam que eram as escolas de samba e as procuravam. Acho que isso é muito importante. E aqui tem outro ponto, né? A Mocidade, por ser uma escola nova, ela era pequena em termos de estrutura, de componentes, mas isso não era um impeditivo para a sua organização. Pelo contrário, a escola buscava sempre, né? Por exemplo, a Mocidade é uma das primeiras escolas a ter destaque em carro alegórico, ter uma administração dessa parte, né, de fantasias e alegorias muito mais acabadas do que as outras. Então a Mocidade começava a buscar formas de se distanciar do Peruche e do Nenê, que eu acho que já tinha acontecido, mas e agora de tentar encontrar o diferencial para a massificação do Vai-Vai do Camisa. Então, o seu Juarez, ele foi uma pessoa extremamente importante, porque ele, ao centralizar nele e nas decisões do que ele propunha, ele fazia a Mocidade ser esse grande, ou essa grande força do Carnaval de São Paulo. Então, assim, na apuração, a Mocidade foi bicampeã do Carnaval, conseguindo 106 pontos, um a mais que o Vai-Vai. E a Escola de Samba Mocidade ganhou o Carnaval de São Paulo mais uma vez. Em terceiro ficou Camisa, com 96 pontos. E essa classificação gerou muitas discussões logo depois da divulgada, né? Porque tanto o Vai-Vai quanto o Camisa questionavam a nota 10 da Mocidade, alegando que a escola não tinha fantasia, ou uma ala estava sem fantasia. Essa tensão percorreu toda a apuração e assim, né, de certa forma, a Mocidade nova, e aí uma particularidade de São Paulo, né, teve o seu título contestado pelas escolas, principalmente pelo Camisa e Vai-Vai. Isso é interessante porque, para algumas escolas da época, a Mocidade Alegre era uma intrusa. E a ser vista como uma intrusa, automaticamente era uma escola que estava fora daquele padrão, daquele estilo do que era uma escola de samba em São Paulo. Para 73, a Mocidade iria para o enredo afro. Zumbi dos Palmares já tinha acontecido no acesso, então era o primeiro enredo afro, e no caso, o primeiro enredo negro da Mocidade Alegre no grupo especial. Mas o interessante é que o estado de São Paulo faz uma matéria com a Mocidade em outubro. E olha o que eles dizem em outubro. A Mocidade é a primeira escola paulista a se movimentar para o carnaval do ano que vem. Juarez, o presidente da escola, explica o sucesso. A gente aqui na Mocidade faz a seguinte divisão: samba, escola e carnaval. Samba a gente faz o ano todo, promovendo rodas de samba durante os ensaios. Nós podemos manter a escola graças a nossas promoções e apresentações. O exemplo é que no dia 28 vamos nos apresentar para o cônsul dos Estados Unidos. O que a gente tem aqui? Existe o samba, existe a organização cultural de identidade da escola. Lembrando que a escola foi fundada em 67, primeiro desfile como escola de samba em 70. Então a gente está falando de 70, 71, 72 e 73. São 4 anos apenas, se a gente for parar para pensar, de escola de samba. E qual era a grande preocupação do Sr. Juarez? Formar essa identidade de carnaval, de desfile, fazer com que isso estruture esse grupo, e aí sim, na outra estrutura, que é o carnaval, que é o desfile, aí o negócio vira outra, aí é outra situação. Isso aqui é interessante porque, embora acho que tenha mudado em alguma forma, de alguma forma, a estrutura, acho que essa linha de pensamento, né, ainda está até hoje na Mocidade Alegre, que é samba, escola e carnaval. É porque se você vê a Mocidade Alegre, vai na quadra da Mocidade Alegre, tem uma grande preocupação de ter rodas de samba, de ter uma fomentação, né, fomentar a ideia de cultura de samba.
Mas, em paralelo a isso, principalmente quando vai chegando o período do desfile, a mocidade vira essa chave. Então perceba que desde 72, né, se a gente for para pensar, a mocidade já fazia isso, tá? E continuando, né, um dos grandes responsáveis por isso dentro da matéria, né, feita com seus Juarez era exatamente a quadra, né? A Escola de Samba Mocidade Alegre tem uma quadra alugada de 1.500 metros quadrados na Avenida Casa Verde e ensaia todas as sextas, sábados e domingos. Tem capacidade para receber 4.000 pessoas com 600 metros quadrados de área coberta. Isso aqui para São Paulo é uma coisa gigantesca, tá? Lembrando que a quadra da Nenê, ela era coberta, mas ela era bem mais acanhada do que da Mocidade. O que tem um outro ponto, né? A Mocidade Alegre vai ser espaço de grandes eventos culturais, não só dela, mas teatros, apresentações do movimento negro, apresentação de artistas, o que faz com que a Mocidade seja também um centro de entretenimento na cidade, né? E ela estava numa área, né, que é ali essa região da marginal, perto da marginal do Tietê, que faz com que a circulação das pessoas seja, entre aspas, mais facilitada. A escola mantém uma ala de compositores com 8 elementos. Eles são obrigados a apresentar pelo menos 2 sambas por ano. E nas rodas de samba só são cantados os sambas da escola. Então isso aqui é importante porque aqui a gente tem o Jangada, que foi um dos principais compositores do Carnaval de São Paulo, e que ele diz, né, a aula dos compositores é um negócio muito sério, pois estimula o compositor. Todos gostam de disputar, de dizer que aquele samba da escola é o seu. Os grandes compositores de São Paulo são numa cidade, porque aqui o samba é o ano todo. E interessante nisso aqui é porque o Marco Antônio Cadanenê, ele é trazido pelo seu Juarez. O seu Juarez ouve os sambas de Marco Antônio, gosta deles e faz de tudo para o Marco Antônio ficar na Mocidade Alegre. Não só de ficar na Mocidade Alegre, mas de ser um dos principais compositores. Isso aqui é interessante porque o seu Juarez, e acho que isso aqui é importante, né, reforçar. Quando ele traz o Lagrila e ele estrutura o samba para ser o pilar da mocidade, ele queria formar uma escola de samba que era uma escola de samba. Então, por mais que exista uma antipatia com a Mocidade Alegre, alguns têm, infelizmente, é uma escola que fez de tudo para ser escola de samba. Ela não tentou burlar, ela não tentou avançar, ser algo que ela não precisaria ser. Ela sempre foi, nesse tricampeonato, fez de tudo para se estruturar. E 73, ele é o auge disso. Porque 73 é a força da Mocidade Alegre, dentro dessa administração e é uma força de fato visual, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Entretanto, naquele ano de 33, a verba da prefeitura chegou um pouco atrasada, né? Como diz aqui o Carnaval de 73 Sem Fantasias, em que o seu Juarez diz o seguinte, né? O Juarez, presidente do Grêmio Recreativo Mocidade Alegre, dizia ontem que se a liberação de verbas demorar um pouco mais, iremos em grupo reivindicar essa ajuda, nem que seja ao governador ou ao presidente da República. E se nada conseguirmos, faremos o carnaval à nossa moda, iremos à paisana mesmo. O interessante é que nessa época a alegação da prefeitura era de que as escolas não tinham entregado um comprovante, né, do que elas estavam fazendo, do que elas fariam, ou, né, no caso, a prestação de contas. Só que a mocidade alegava que ela já tinha entregado isso há muito tempo, mas aí é outra história, né? Vamos então ao desfile Odisseia de uma Raça, que é talvez um grande marco do carnaval. É a estreia do Edson Machado. E vou ler aqui a crônica do estado de São Paulo, que diz o seguinte: Mocidade Alegre era a próxima escola que estava sendo aguardada ansiosamente. Nem mesmo seu samba-enredo ou suas fantasias, que compunham o tema Odisseia de uma Raça, provocaram tanto entusiasmo como a bateria comandada por Mestre Lagrila, que por 4 anos deu o campeonato à escola Nenê. Diante da cabine de julgamento, a bateria da mocidade deu um verdadeiro show e demonstrou uma sofisticação em seus arranjos que muitos estudiosos consideram perigosos. Nanana, a madrinha de bateria, foi também um show à parte. O interessante é que o Mestre Lagrila, na mocidade, ele foi um precursor do que a gente chama de desenhos, né, e de apresentações shows, né? O Mestre Lagrila fazia, durante os desfiles, as iniciais da mocidade, né, o M, o A, por exemplo. Ele fazia o caracol, né, que a gente tem hoje, que muitos falam que é do Mestre Somba,
mas era o caracol do Mestre Lagrilla, né? Ele foi um dos primeiros a fazer isso. E isso era um espetáculo. Então, ou seja, olha só que interessante. É a primeira vez que a gente está lendo, dentro das crônicas da mocidade, a fantasia, ou seja, o visual aparecendo. Junto com o quê? Um samba enredo, que era uma preocupação dos seus jareis. E no Mestre Lagrilla, que era a grande aposta, a grande contratação. Era um Dream Team dos anos 70. Porque era a chegada do Edson Machado, um carnavalesco carioca com um grande reconhecimento artístico, e um, uma ala de compositores com os melhores compositores de São Paulo, que o seu Juarez buscava, porque ele pagava essas pessoas também, tinha ali ajuda financeira, uma espécie de, eram pessoas contratadas da escola, e você tinha também ali o grande mestre de bateria. Então, era a junção do ritmo, junção do samba, junção do visual e da comunidade que começava a criar a identidade, porque era incentivada desde sempre a ter o quê? Samba na sua quadra, assim como tudo. Então, assim, a Mocidade, junto com Camisa e novamente o Vai Vai, eram as grandes favoritas para o carnaval. E nesse sentido, o samba enredo de Sétima Raça soou como um chamamento e em poucos segundos todos aderiram. Eram 3h50 da manhã e a multidão continuava vibrando como um todo. Então a gente vai ter aqui, embora a imagem não esteja muito boa, uma ideia do que era esse desfile. É uma aposta exatamente visual, que era uma coisa muito comum do Edson. O Edson sabia usar muito bem azul, branco e tons terrosos, né? Principalmente esses tons brilhantes. E o desfile é marcado por isso, mas principalmente pelos estandartes em vime, algo comum no Carnaval do Rio de Janeiro, mas que ele introduz em São Paulo e vai ser a grande marca, porque o desfile vai ser marcado pelos alegorias de mão. E isso é interessante porque refletia o que hoje a gente tem como a logo do enredo. Então aqui a gente tem a logo do enredo de 1973. E aqui a gente tem, por exemplo, ó, Pegue Pague e Escola de Samba Mocidade Alegre apresentam Odisseia de uma Raça. E aqui a gente tem exatamente o que? O que seria o grande ponto do enredo, que era o que? Os estandartes, né, esses grafismos africanos, grande marca do Edson, e era o começo do que seria a negritude entrando na Mocidade Alegre, principalmente nessa aliança do Edson com a Teresa Santos, que eu fico bastante triste que não é nem citada no site da Mocidade Alegre, mas aí é outra história. Então, nesse sentido, Odisseia de uma Raça marcou o começo, ou o começo, né? Porque de fato aqui a escola vai entrar nessa identidade negra, vai aprofundar ainda mais esse crescimento que ela tinha feito desde 71, de aproximação da cultura carnavalesca e a cultura do samba na sua quadra e da identidade dos seus componentes como um centro fundamental. E assim, sob protestos, a Mocidade Alegre era tricampeã do Carnaval de São Paulo. Então, li aqui só uma parte aqui do trecho do estado de São Paulo. O resultado do maior concurso do Carnaval Paulista, divulgado ontem pela Prefeitura, que deu a vitória ao tricampeonato à Escola de Samba Mocidade Alegre, deixando segundo e terceiro para o Camisa Vai, teve imediato pelo menos duas reações. A Camisa já comunicou ao secretário Edenir Machado que não desfilará, que era uma coisa muito comum no desfile de comemoração dos títulos. E a Federação das Escolas de Samba já pensa até em impetrar um mandato de segurança para anular os resultados do grupo 1 e 2. O tricampeonato da Mocidade foi conseguido com um total de 103 pontos, que equivale às notas máximas em alegoria, fantasia, bateria, mestre-sala e porta-bandeira, evolução, conjunto e comissão de frente. Logo que essas notas foram divulgadas, começou o trabalho para os contingentes militar que estavam no batalhão da Bienal, preparado para evitar tumultos. E conformados com o segundo lugar e os 100 pontos conseguidos, os diretores do Camisa trataram de obter o apoio da escola Vai Vai e de outras que se consideraram prejudicadas para elaborar um manifesto e reivindicar a anulação do concurso. Enquanto isso, a mocidade comemorava a vitória e outras escolas iam redigindo o documento, entregue ontem mesmo para a Secretaria de Turismo, e no qual relaciona as deficiências do julgamento, incluindo melodia, comissão de frente e evolução. As críticas juntou-se depois a Lava Pés, uma das escolas favoritas do grupo 2 e também não classificada. Ou seja,
foi um puro suco do Carnaval de São Paulo, né? Que era exatamente questionar o título, mas o fato que não tinha como negar, né? A Mocidade Alegre foi a grande escola de 73 e era o fim, né, desse tricampeonato, marcando em 71, marcando, né, de certa forma, a consolidação de uma escola jovem que fazia só tinha até então 3 desfiles no grupo especial e já era tricampeã, marcava o sucesso e o tom visionário do Juarez de trazer pessoas qualificadas para ajudar o crescimento da Mocidade Alegre e, de certa forma, foi o começo da construção identitária da Mocidade, né? Porque a partir de 73, a escola vai entrar, né, numa grande odisseia negra, numa grande revolução estética narrativa, e a gente vai ter o aprofundamento ainda mais de sambas, de baterias, que não vai estar mais o Mestre Lagrila, né, que ele vai para a camisa verde e branco, mas era, de certa forma, a coroação de um projeto de desfile que, além de ser um projeto de ganhar, né, de, entre aspas, de poder, era também um projeto de consolidação. E eu acho que a Mocidade Alegre é um pilar importante para o que a gente vai ter na década de 70, que é a reformulação. São as escolas buscando novidades, inovações, não só no ritmo, mas no visual, na ousadia, nas inovações, na modernização do desfile. Então, se hoje a gente tem um carnaval que está sempre assim na ousadia, a gente tem que agradecer a Mocidade Alegre, ao seu tricampeonato, e a todos esses profissionais que até hoje marcam essa identidade de vanguarda da Mocidade Alegre dentro do Carnaval de São Paulo. É isso, esse foi o tricampeonato Trialegre da Mocidade. Semana que vem a gente volta com o nosso podcast. E é isso, não deixe de seguir o Sambistas Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no YouTube e aqui no Facebook e outros lugares mais, no Twitter. Aqui no nosso podcast, se você está ouvindo pelas plataformas de áudio, não deixe de curtir o Sampa Samba para você ter as atualizações dos episódios quando eles forem lançados. É isso, gente. Até mais, até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.